Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre os telhados de Brooklyn, salpicando as calçadas com uma luz prateada. Num apartamento modesto mas acolhedor, Ethan Carter, um rapaz de 16 anos com um olhar vivo e determinado, observava o seu pai, Samuel Carter, sentado na sala de estar, com a cabeça baixa e as mãos trêmulas. Samuel sempre fora um homem orgulhoso, trabalhador e honesto, mas hoje só orgulho não bastava. Ethan acabará de receber uma carta enfiada por baixo da porta. O despejo de seu pai estava marcado para a manhã seguinte. O motivo alegado? Falta de pagamento do aluguel. Mas Ethan sabia, assim como Samuel, que era um erro, um mal-entendido cruel perpetuado por um senhorio indiferente e um sistema administrativo implacável. O jovem sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, misturada a uma determinação feroz. Jurou silenciosamente que ninguém, nem o tribunal, nem o advogado, nem a burocracia quebraria a dignidade de seu pai. Não se tratava apenas de uma batalha por um apartamento, era uma batalha por respeito, justiça e pela honra de Samuel Carter, um homem que passará a vida trabalhando e se sacrificando pela família. A noite caía, e as luzes da cidade brilhavam através das janelas embaçadas. Ethan ficou parado, olhando para o horizonte, ciente de que amanhã enfrentaria um tribunal cheio de juízes, advogados e curiosos. Mas em seu coração ardia uma certeza: ele não deixaria a injustiça triunfar. Amanhã, o tribunal descobriria que um jovem rapaz poderia mudar o curso da vida de um velho, e que às vezes a coragem não espera pela idade. Amanhã amanheceu cinzenta e pesada Brooklyn, e o vento sacudia as persianas do apartamento dos Carters. Ethan já estava acordado, incapaz de comer ou pensar em mais nada. A carta que passará por baixo da porta no dia anterior nunca lhe saiu da cabeça. Despejo previsto para amanhã de manhã. Cada palavra parecia ressoar como uma martelada em seu peito. Samuel Carter, seu pai, um velho negro de cabelos grisalhos e um rosto marcado pelas provações da vida, estava sentado em sua poltrona favorita, com uma expressão calma, porém abatida. Tentou sorrir para tranquilizar o filho, mas Ethan viu o cansaço, a dor e a vergonha por trás da máscara. Pai, como isso é possível? Ethan perguntou com a voz trêmula, mas determinada. Não é sua culpa, Ethan. Samuel respondeu com a voz suave, mas entrecortada. Vou falar com o dono, mas sabe, às vezes as pessoas não olham além dos próprios interesses. Ethan sentiu a raiva crescer dentro de si. Lembrou-se de todos os sacrifícios do pai. Anos de trabalho, aluguel sempre pago em dia, noites gastas economizando para que o filho tivesse uma vida melhor. E agora queriam expulsá-lo como um intruso. Ele pegou a carta e examinou cada linha, cada detalhe. Rapidamente percebeu que havia um erro administrativo. Alguns pagamentos haviam sido registrados incorretamente. Mas, mais do que um simples erro, tratava-se da cruel indiferença do proprietário. Sr. Wallace, o que machucou Ethan. Pai, não podemos deixar isso passar. Vou lutar por você. Samuel colocou a mão no ombro do filho. Ethan, você é jovem. É perigoso, mas se você acha que consegue, eu confio em você. Aquela conversa foi o ponto de partida. Ethan decidiu que iria se preparar para a luta. Ele precisava entender o sistema jurídico, reunir provas, o mais importante, preparar-se para comparecer perante um juiz. Amanhã, eles não seriam mais apenas um velho e seu filho enfrentando injustiças. Eles se tornariam um símbolo de dignidade e coragem. Ao longo do dia, Ethan examinou atentamente os documentos do pai, releu extratos bancários e contatou vizinhos e ex-colegas para obter depoimentos. Cada peça parecia uma peça do quebra-cabeça necessário para salvar Samuel. E ao cair da noite, uma certeza cresceu dentro dele: amanhã, ele abalaria o tribunal. A chuva torrencial dera lugar a um céu pesado e nublado. Ethan Carter sentou-se à pequena mesa da cozinha, cercado por pilhas de papéis, extratos bancários, cartas e cadernos onde seu pai registrava todas as suas transações. Cada documento representava uma possível prova para salvar Samuel da deportação. Ele sabia que o tribunal não se convenceria com meras palavras ou amor filial. Ele precisava falar com fatos irrefutáveis, apresentando cada evidência em uma ordem lógica e convincente. Ethan começou fazendo uma lista de todos os pagamentos feitos, anotando as datas e os valores exatos e comparando-os com as cartas de advertência enviadas pelo proprietário. Pai, olha isso, disse Ethan, mostrando um extrato. Aqui o pagamento de junho foi registrado 2 vezes, mas eles dizem que você não pagou. É um erro administrativo. Não podemos deixar que eles saiam impunes. Samuel suspirou, mas sorriu orgulhosamente.
Você tem a coragem e a determinação de fazer a diferença, Ethan. Mas lembre-se, mantenha calma, fale com respeito e precisão. A raiva nunca convence um juiz. Ethan assentiu e passou o resto do dia elaborando um plano de batalha. Decidiu dividir sua apresentação em vários pontos. 1. Apresentação dos fatos, mostrar que Samuel sempre pagou o aluguel. 2. Erros administrativos, explicar claramente as duplicatas e mal-entendidos. 3. Testemunhos de vizinhos e colegas, fornecer evidências humanas e confiáveis. 4. Impacto da expulsão, demonstrar consequências injustas para Samuel e sua dignidade. Para cada ponto, Ethan escrevia frases claras e precisas, ensaiando em voz alta para se acostumar a falar diante de uma plateia. Seu espelho se tornou seu tribunal imaginário, e cada palavra era ponderada, cada gesto calculado. Naquela noite, ele ligou para alguns vizinhos e amigos da família para confirmar sua disposição de testemunhar. Anotou cuidadosamente seus nomes e depoimentos, sabendo que cada voto contaria. Antes de ir para a cama, Ethan olhou para o pai dormindo na poltrona, com um rosto sereno, mas marcado pela preocupação. O jovem sentiu uma onda de responsabilidade invadi-lo. Amanhã ele teria que ser mais do que um filho, teria que ser a voz da justiça, a arma contra a injustiça que ameaçava Samuel. E pela primeira vez ele entendeu que aquela luta não era apenas para salvar um apartamento. Era para defender a dignidade, a honra e a verdade. Na manhã seguinte, o Brooklyn estava envolto em uma névoa espessa. Ethan e Samuel saíram do apartamento, carregando cuidadosamente o arquivo repleto de provas e documentos meticulosamente organizados. Cada passo os aproximava do tribunal, mas também do desconhecido e da injustiça que enfrentariam. Ao entrar no prédio, Ethan ficou impressionado com a atmosfera solene e intimidadora. As paredes de pedra fria, as colunas imponentes e o piso de parquete reluzente pareciam absorver cada respiração, cada sussurro. O tribunal já estava quase lotado, com repórteres e curiosos se misturando às partes envolvidas. O ruído das conversas desapareceu quando os escrivães anunciaram a abertura da sessão. O juiz, Madame Lillian Reis, uma mulher conhecida por seu rigor e imparcialidade, entrou. Seu olhar penetrante percorreu a sala antes de se fixar nas partes presentes. Os advogados do proprietário, confiantes e seguros de si, trocaram sorrisos satisfeitos, convencidos de que o despejo de Samuel Carter era inevitável. É ele mesmo, sussurrou um jornalista apontando para Samuel, um velho humilde vestido de forma simples mas digna. Ethan sentiu um nó na garganta, mas se endireitou e cerrou os punhos. Sabia que aquele era um momento crucial. Precisava transformar o medo em força, a raiva em determinação. Observou o pai em silêncio, mas confiante em seu apoio. Pai, estou pronto, ele disse calmamente. Eu também, meu filho. Seja você mesmo. A verdade está do nosso lado. Os oficiais de justiça deram início ao processo. O proprietário e seu advogado apresentaram sua versão primeiro, apresentando declarações truncadas e acusações vagas de aluguel não pago. A sala ouviu atentamente alguns curiosos concordando com a cabeça, presumindo que o despejo seria inevitável. Ethan, no entanto, estava pronto. Cada palavra que ele havia ensaiado no dia anterior ecoava em sua cabeça. Cada prova que ele havia preparado cuidadosamente estava lá, em seu arquivo. Ele sabia que a menor hesitação poderia colocar tudo em risco, mas estava determinado a não deixar a injustiça triunfar. Enquanto o silêncio se abateu sobre a sala, Ethan se levantou. Todos pareceram prender a respiração. Até o juiz inclinou levemente a cabeça, atento ao que estava por vir. Amanhã, ou melhor naquele dia, Ethan estava prestes a descobrir o quanto uma voz, mesmo jovem, poderia mudar o destino de um homem. Enquanto Ethan permanecia diante do tribunal, o silêncio era quase palpável. Todos os olhares estavam voltados para ele, alguns curiosos, outros céticos, alguns até mesmo com um toque de desprezo. Os murmúrios dos advogados e espectadores haviam silenciado, substituídos por um peso silencioso sobre seus ombros. O advogado do proprietário, Sr. Richard Collins, um homem alto e imponente com um sorriso condescendente, olhou para ele com desaprovação. Ele pensou estar lidando com um garoto inexperiente, incapaz de sustentar um argumento no tribunal. Alguns espectadores trocaram olhares divertidos, imaginando o que um adolescente poderia dizer contra a papelada de um senhorio. Ethan sentiu a pressão, mas ela não o paralisou. Pelo contrário, alimentou sua determinação. Ele respirou fundo e começou a falar, sua voz firme e clara ecoando pela sala. Meritíssimo, estou aqui para defender meu pai, Samuel Carter. Ele sempre foi um inquilino honesto e respeitoso, mas erros administrativos levaram a este despejo injusto.
Mostrarei com provas que meu pai sempre pagou o aluguel em dia. O murmúrio na sala se intensificou. Alguns espectadores trocaram sussurros surpresos. O advogado do proprietário franziu a testa, visivelmente irritado com a coragem e a clareza do jovem. Você tem certeza de que um adolescente pode realmente apresentar esses documentos corretamente? Sussurrou um espectador atrás de Ethan. Mas Ethan não se distraiu. Ele desdobrou suas declarações, cartas e cadernos, apresentando cada pedaço com lógica e precisão. Cada documento que ele exibia contradizia as acusações, e cada argumento que ele apresentava era construído para demonstrar a verdade. Os olhares de desaprovação começaram a mudar. A juíza Reis franziu a testa ligeiramente, claramente atenta à clareza e precisão de suas palavras. Até o Sr. Collins começou a demonstrar preocupação, percebendo que aquele jovem não estava apenas preparado, ele era assustadoramente eficaz. Ethan sentiu uma onda de confiança invadi-lo. A sala que o considerara jovem demais, frágil demais, inexperiente demais estava começando a perceber que ele possuía uma força e uma perspicácia extraordinárias. Os olhares céticos estavam lentamente se transformando em espanto. E naquele silêncio tenso, Ethan entendeu que aquela não era mais apenas uma batalha para salvar o apartamento do pai. Era uma batalha por justiça, verdade e dignidade. O silêncio no tribunal era quase sufocante. Todos os presentes prenderam a respiração, cientes de que algo incomum estava acontecendo. Ethan Carter, o garoto de 16 anos, permaneceu ereto, com os olhos fixos no juiz, e sua voz clara e firme começou a ressoar. Meritíssimo, estou aqui para defender meu pai, Samuel Carter. Este não é um caso de não pagamento intencional, mas um erro administrativo que podemos comprovar com documentos e depoimentos. Meu pai sempre foi um homem honesto e respeitoso. Ethan então mostrou o primeiro extrato bancário. Todos os valores estavam corretos, todas as datas cuidadosamente verificadas. Ele apontou os pagamentos em duplicidade, as cartas de advertência enviadas sem justificativa e explicou como esses erros haviam levado a uma cobrança injusta. Murmúrios começaram a se espalhar pela sala. A plateia, anticética, agora ouvia atentamente, cativada pela precisão e coragem do rapaz. Até o advogado do proprietário, Richard Collins, franziu a testa, sentindo a força dos argumentos que lhe eram apresentados. Também contatamos vizinhos e antigos colegas do meu pai, que podem atestar sua lealdade e diligência. Suas palavras, assim como estes documentos, provam que meu pai não merece esta expulsão. Ethan gesticulou para um vizinho na sala, Sra. Angela Thompson, que se levantou e calmamente confirmou as palavras do rapaz. Outras testemunhas então se apresentaram para corroborar a história, cada uma reforçando a credibilidade dos documentos apresentados. À medida que a voz de Ethan se elevava, sua confiança também aumentava. Cada palavra parecia atingir diretamente o coração do tribunal, cada evidência reforçando a aparente injustiça do caso do senhorio. A juíza Sra. Reis ouvia atentamente, tomando notas e ocasionalmente assentindo, visivelmente impressionada com a postura e a clareza do jovem. Até mesmo a plateia, antes indiferente, agora sentia a magnitude da verdade. Olhares de desaprovação se transformaram em espanto e respeito silencioso. Ethan, ciente do efeito que estava causando na sala, continuou. Meritíssimo, o que o senhor vê aqui não é apenas um erro de papelada. É uma questão de dignidade e justiça. Meu pai merece reconhecimento por seus esforços e lealdade. Naquele momento, o tribunal pareceu suspenso. As palavras de Ethan haviam rompido o muro de ceticismo e indiferença. Sua voz, firme, mas sincera, tornou-se um símbolo de verdade, coragem e justiça. E nesse silêncio carregado de emoção, todos entenderam que aquele jovem rapaz acabará de transformar uma questão administrativa em uma briga moral, conquistando a atenção e o respeito de todos. Ethan sabia que apenas palavras não seriam suficientes. Ele precisava mostrar, provar, deixar os fatos falarem por si. Com uma calma quase sobrenatural para sua idade, abriu o arquivo e começou a apresentar cada detalhe com precisão cirúrgica. Meritíssimo, aqui estão os extratos bancários do meu pai dos últimos 6 meses. Todos os pagamentos foram feitos em dia e corretamente. Ele entregou a primeira declaração ao juiz, Madame Reis, que o examinou cuidadosamente. Então, um por um, mostrou os pagamentos duplicados, as cartas de advertência errôneas e os erros administrativos que levaram à expulsão injusta. Cada documento era claro, conciso e irrefutável. Como você pode ver, esses erros não são resultado de nenhuma falha do meu pai, mas de má gestão do proprietário. Então Ethan fez um sinal para suas testemunhas. Sra. Angela Thompson, um vizinho fiel por mais de 20 anos, levantou-se.
Samuel Carter sempre pagou o aluguel. Ele é respeitoso e honesto. Este despejo é injusto. Então o antigo colega de Samuel, Sr. David Reynolds, confirmou as palavras de Ethan. Trabalhei com Samuel por 15 anos. Ele nunca falhou em suas responsabilidades. Se ocorreu um erro administrativo, certamente não foi culpa dele. Cada depoimento fortalecia o caso. Ethan os deixou falar, anotando cuidadosamente suas palavras e ações, sabendo que a força da verdade deles superaria qualquer argumento legal. O público, inicialmente cético, agora assistia com admiração. Até o advogado do proprietário, Sr. Collins, parecia inquieto. Suas anotações foram rabiscadas às pressas, buscando desesperadamente uma forma de se contrapor àquela demonstração implacável. Ethan, percebendo o efeito de sua evidência, concluiu com uma voz cheia de convicção. Meritíssimo, estes documentos e depoimentos demonstram claramente que meu pai é vítima de um erro, não de uma falha. Ele merece justiça. E peço que reconheça esta verdade antes que ele seja injustamente deportado. O silêncio tomou conta da sala. Todos sentiam o peso da verdade, a injustiça flagrante que estava prestes a ser corrigida. Até mesmo o juiz, normalmente impassível, pareceu comovido com a confiança e a integridade do jovem. Naquele momento, Ethan entendeu que aquilo não era mais apenas uma batalha jurídica. Era um triunfo da verdade sobre a injustiça. E nada poderia deter a força de suas evidências irrefutáveis. O silêncio no tribunal era quase surreal. Até o som de lápis no papel pareceu desaparecer. Todos os espectadores, todos os repórteres, todos os advogados prenderam a respiração. Ethan Carter tinha acabado de apresentar suas provas, e o efeito foi imediato. Todo o tribunal ficou em choque. O rosto de Sr. Richard Collins, o advogado do proprietário, estava pálido. Ele havia subestimado o rapaz, pensando que conseguiria se sair bem contra um adolescente inexperiente. Mas agora entendia que o jovem havia virado o jogo com uma lógica e precisão que nenhum argumento jurídico superficial conseguiria refutar. Senhora juíza Lillian Reis, normalmente impassível, franziu a testa e examinou suas anotações. Os documentos eram impecáveis, os depoimentos consistentes e irrefutáveis. Ela sabia que uma decisão precipitada poderia selar uma injustiça que viria à tona. Muito bem, murmurou ela para si mesma com a voz contida, mas firme. Vou analisar todos os documentos e depoimentos antes de tomar minha decisão. O tribunal prendeu a respiração enquanto ela se retirava para analisar as provas. Os murmúrios recomeçaram, mas desta vez estavam impregnados de espanto e surpresa. Os espectadores sussurravam entre si, isso é incrível. Esse rapaz realmente virou o jogo. Ethan sentiu o coração disparar, mas manteve-se firme e calmo. Ele fizera tudo o que podia. A verdade fora exposta e a justiça viria. Seu pai, Samuel, colocou a mão em seu ombro, com os olhos cheios de orgulho e emoção. E Ethan, você fez o que eu nunca pensei ser possível, Samuel sussurrou. Pai, foi você quem me ensinou a nunca ceder à injustiça. Hoje foi você quem foi protegido por essa lição, respondeu Ethan com um leve sorriso. Durante aqueles poucos minutos de recolhimento, o tribunal pareceu paralisado no tempo. Os espectadores e até mesmo o advogado do proprietário sabiam que o que tinham acabado de testemunhar não era apenas uma discussão jurídica. Era uma demonstração de coragem, determinação e verdade. Quando a juíza finalmente retornou, todos os olhares se voltaram para ela. O ar, carregado de tensão, parecia prestes a explodir. Todos sabiam que o momento da verdade havia chegado e que o que aquela sala estava prestes a ouvir mudaria para sempre a percepção de injustiça neste caso. A corte mergulhou num silêncio quase religioso. Todos os olhares estavam fixos em senhora juíza Lillian Reis, que estava prestes a pronunciar a decisão que mudaria a vida de Samuel Carter. Ethan, com o coração disparado, sentiu as mãos suarem, mas manteve-se ereto com o olhar fixo no pai. Samuel, apesar da idade e do cansaço, mantinha uma expressão orgulhosa e digna. O juiz respirou fundo e começou a falar. Após uma análise cuidadosa de todos os documentos, registros e depoimentos apresentados neste caso, fica claro que a expulsão do Sr. Samuel Carter foi baseada em erros administrativos e não em qualquer falha de sua parte. Um murmúrio percorreu a sala, misturando surpresa e admiração. Os rostos dos jornalistas revelavam espanto, enquanto os espectadores prendiam a respiração. Portanto, decido cancelar este despejo. O proprietário terá que retificar seus erros e reconhecer o pagamento feito pelo Sr. Carter. O silêncio foi subitamente quebrado por uma mistura de exclamações e suspiros de alívio. Samuel Carter soltou uma risadinha abafada, incapaz de conter as lágrimas. Levantou-se e tomou Ethan nos braços, apertando-o com uma mistura de orgulho e gratidão. Meu filho,
Você salvou não só nossa casa, mas também minha dignidade. Samuel sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me ensinou a lutar pelo que é certo, pai. Hoje estamos protegendo você, respondeu Ethan, com os olhos brilhando. Até o advogado do proprietário, Sr. Collins, ficou paralisado, incapaz de esconder seu espanto e frustração. Ele havia subestimado o poder da verdade e a coragem de um adolescente determinado. Dentro da sala, testemunhas e vizinhos aplaudiram baixinho, enquanto alguns jornalistas tomavam notas freneticamente, cientes de que tinham acabado de testemunhar uma cena extraordinária. O jovem Ethan Carter havia transformado um caso judicial em uma demonstração retumbante de justiça, coragem e determinação. Para Samuel e Ethan, não foi apenas uma vitória sobre a expulsão, foi uma vitória sobre a injustiça e o medo, um lembrete de que a verdade, apoiada pela coragem, pode triunfar sobre qualquer obstáculo. Ao saírem do tribunal, o ar estava carregado de emoção palpável. Transeuntes, testemunhas da audiência, aproximaram-se para parabenizar Ethan e Samuel. Jornalistas cercaram a dupla com suas câmeras capturando cada momento daquele momento histórico. Ethan, embora jovem, mantinha-se firme e calmo, ciente de que sua coragem havia inspirado mais do que apenas seu pai. Sr. Carter, meu jovem, é incrível o que o senhor realizou hoje, exclamou um repórter, estendendo o microfone. Obrigado, respondeu Ethan humildemente. Eu só defendi o que era certo. Meu pai merece essa justiça. Vizinhos e amigos que apoiaram Samuel durante anos se reuniram para oferecer seus parabéns e abraços. Senhora Angela Thompson, o vizinho fiel, colocou a mão no ombro de Ethan. Você mostrou a todos o que significa coragem e determinação. Você deixou seu pai e toda a comunidade orgulhosos hoje. Samuel, com os olhos brilhando com lágrimas de gratidão e orgulho, falou. E Ethan, você não só salvou nosso lar, como também lembrou a todos que a verdade e a justiça devem sempre prevalecer. Você é um menino excepcional, e me sinto honrado em ser seu pai. Na rua, os transeuntes cochichavam entre si, contando a bravura do jovem e como ele havia mudado o rumo do tribunal com suas provas e eloquência. A história se espalhou rapidamente, inspirando outros jovens e adultos a acreditar que a determinação pode mudar as injustiças mais improváveis. Ethan olhou para o pai e sentiu um imenso orgulho tomar conta dele. Não se tratava mais apenas de uma luta por um apartamento, era um triunfo da dignidade, da justiça e do amor familiar. As pessoas ao redor aplaudiram não apenas Samuel e Ethan, mas também o símbolo que eles representavam, o de que um ato de coragem e verdade poderia trazer uma mudança real e imediata. Quando o sol começou a surgir por entre as nuvens, Ethan e Samuel deixaram o tribunal de mãos dadas, sabendo que aquele dia ficaria gravado em sua memória e na memória de todos que testemunharam aquele momento único. Os dias que se seguiram ao veredito foram repletos de uma sensação de renovação e esperança para os Carters. Samuel retornou ao seu apartamento com uma serenidade renovada, acompanhado do filho Ethan, cuja coragem e determinação salvaram a família. Todos os cômodos do apartamento pareciam mais iluminados, como se a justiça tivesse insuflado vida nova em suas paredes. Ethan passou um tempo organizando os papéis e documentos do pai, desta vez com um sorriso, sabendo que tudo estava em ordem. Sentia imenso orgulho, mas também uma responsabilidade, continuar a defender a verdade e a justiça em todas as situações da sua vida. Pai, olha, finalmente tudo está no lugar, disse Ethan, fechando o fichário. Sim, meu filho, respondeu Samuel com a voz cheia de ternura. E tudo graças a você. Você me lembrou o que significa ser corajoso e justo. Vizinhos vieram visitá-los, trazendo bolos, flores e mensagens de apoio. Toda a comunidade parecia ter se emocionado com a história do menino e de seu pai. Jornalistas continuaram a escrever sobre a vitória, relatando como um jovem adolescente desafiou o tribunal e expôs a verdade com extraordinária maturidade e sabedoria. Mas mais do que os elogios ou o reconhecimento público, foi o relacionamento de Samuel e Ethan que mudou. A experiência fortaleceu seus laços, e cada um sabia que podia contar com o outro diante da injustiça e das dificuldades. Enquanto caminhavam lado a lado pelo bairro, Ethan e Samuel notaram os rostos sorridentes dos vizinhos e o respeito silencioso dos transeuntes. Eles entenderam que aquela vitória ia além da família, havia inspirado uma lição de coragem e dignidade em todos que a seguiram. Samuel colocou a mão no ombro do filho. E Ethan, não importa o que a vida nos reserva, hoje você me ensinou uma coisa essencial: a verdade e a justiça sempre triunfam quando ousamos defendê-las. Eu apenas segui seu exemplo, pai. Você me ensinou a nunca ceder à injustiça, respondeu Ethan com um sorriso brilhante.
E assim a família Carter iniciou um novo capítulo em suas vidas. Mais unida, mais forte e mais confiante no poder da justiça e da coragem. Naquele dia, eles perceberam que mesmo diante dos obstáculos mais assustadores, a verdade, apoiada pela coragem e determinação, poderia mudar o curso dos acontecimentos e oferecer um futuro cheio de esperança. O sol nasceu sobre o Brooklyn, iluminando seu apartamento e seus corações, simbolizando um novo começo cheio de dignidade, respeito e orgulho recém-descoberto.